Está começando mais um Fora de Cobertura! Devolvam a vidência aos animais! Vidente ucraniana erra a previsão e Paraguai é derrotado pela França! Respeitem os animais! Misto de Cabo Verde quase elimina a Argentina, o que forçaria a FIFA a repensar a Copa do Mundo com apenas 4 seleções. Vozinha vai ter que viver de Instagram! Colômbia perde muitos gols, mas vence Gana, que nem perder gols conseguiu. Carrascal poderia ter entrado para aumentar o número de gols perdidos! E já é eliminação na Austrália. Adolescente australiano perde pênalti e classifica o Egito para tão sonhada eliminação nas oitavas. Diga não ao trabalho infantil! Craque Daniel! Nunca provaram nada contra mim. Amigo e amiga do Fora de Cobertura, essa Copa do Mundo está mostrando que ninguém é tudo isso, mas o problema é que nem o Brasil é tudo isso. Então hoje vamos falar do Paraguai, que seja lá o que ele estivesse jogando, não deu certo, não conseguiu segurar a França. Vamos falar de Cabo Verde, que quase elimina a Argentina, e vamos falar do Egito, eliminando a Austrália, que, apesar de tudo, entrou em campo leve, já sabendo que estava eliminada, porque a Austrália fica no futuro. E vamos falar também da expectativa para Brasil e Noruega. Bom dia, professor Serginho da Pereira Nunes. Serginho da Pereira Nunes! Professor! Bom dia, craque Daniel e amigos de casa. De tudo que você falou aí, eu só fico triste que a Holanda, a Croácia e a Alemanha, elas caíram, craque Daniel. E esses eram os times que poderiam eliminar a França pra gente. Agora a gente ficou tendo que se apegar ao Paraguai e deu no que deu. Vamos ver Marrocos. Paraguai 0, França 1. Teve quem esperasse que o Paraguai fosse conseguir segurar a seleção francesa, mas era uma vidente ucraniana e mais ninguém. França 1-0, sobrando em campo. O único ponto fraco da seleção francesa foi o uniforme, porque me irrita, Serginho. Time que não tem uniforme tem uma roupinha. E aquilo ali que a França estava usando era uma roupinha. Parecia um uniforme de escola cara. E as pessoas falam que o Paraguai não cria. O Paraguai foi muito criticado pela atuação, pelo sistema de jogo. Mas quantas jogadas perigosas da França não foram criadas pelo Paraguai? Quase todas. E numa dessas jogadas, que inclusive eu acho que são um dos lances mais bonitos dessa Copa pra mim, que foi ali o meio-campo Galarza, craque Daniel, que tentou pegar a mão do Mbappé para conduzir o jogador francês delicadamente ali para mais um ataque da França. Nessa Copa do Mundo da Paz, que a gente sabe que é uma Copa do Mundo da Paz. Mas o Mbappé não entendeu o gesto, reagiu tal qual um casal que tá brigado, ou um casal que não gosta de andar de mão dada, né? Se jogou no chão, não gostou, tira a mão de mim. E aí eu acho que assim, a distância pode até ter parecido ali uma agressão clara. Mas eu fiquei feliz do árbitro de vídeo ter tido a sensibilidade de interpretar o gesto como um ato de carinho não correspondido. Venceu o esporte, Catarina, nesse lance. E o técnico francês Duchamp não sabia nem o que pensar. A câmera flagrou isso. Ele nunca tinha visto isso que o Paraguai estava jogando, o que quer que seja isso. Eu acho que num esquema desse que o Paraguai joga, Catarina, o Paraguai deveria aproveitar a pausa para hidratação para tentar fazer um gol. Mas eles não tiveram essa visão. E aí, Serginho, perto do final do segundo tempo, um jogador do Paraguai, um desses que a gente não sabe o nome, ficou apontando para a torcida, fazendo gestos difíceis de entender, provavelmente perguntando se alguém ali na arquibancada sabia jogar futebol, como uma pessoa desesperada perguntando se alguém é médico num avião, com uma pessoa passando mal, e tentando puxar alguém para jogar no ataque, porque o Paraguai estava tendo muita dificuldade. E quando ficou claro que não daria mais, que o jogo finalmente acabou, o Paraguai partiu para porradaria, onde aí sim eles têm um time até melhor do que o da França. Exatamente. Daniel, eu acho até que o DJ, Daniel, do estádio, inclusive, ele foi muito sensível, Daniel. Quando ele viu esse tumulto começando a acontecer, o que ele fez? Ele já botou a música pra cima. Já pra dar um ritmo pra violência. Música boa de porrada, música boa de porrada. Exatamente, já tava a galera quicando. Mas infelizmente os atletas não entraram na vibe do nosso DJ. Isso! Meu destaque nessa partida vai para o atleta Mbappé, craque Daniel. Não só pelo gol de pênalti, mas também pela velocidade que ele corre, porque é impressionante, cara. Se o Mbappé correr assim, do lado do Casemiro,
capaz do Casimiro cair no chão, sozinho. Ou sair voando também. O que pode acontecer também, Serginho, é o vácuo do Mbappé sugar o Casemiro e o Casemiro parecer veloz mesmo sem tentar correr. Isso é fisicamente possível, tá? Agora, a França está classificada, mas pelo placar mínimo, e aí realmente a gente vê que a zaga do Paraguai se protege muito bem. Mas para você que acompanha o futebol de casa, pode se sentir protegido por até 72 horas com Doveman. Com essa super edição limitada para a Copa do Mundo da FIFA 2026, Doveman proporciona 1/4 de creme hidratante e não causa irritação à sua pele. Expectativa Brasil-Noruega. Craque Daniel, antes da expectativa Brasil-Noruega, compre a camisa do Fala de Cobertura, participe da nossa história. Comprando essa camisa do professor Serginho, que eu estou vendendo, você vai tá vendendo não? da história. Não, você tá vendendo não. Serginho, solta essa camisa. Que isso, Serginho? As pessoas vão participar da nossa história, Craque Daniel. Serginho, onde você achou essa camisa? Onde você achou essa camisa? Na sua bolsa. Ah, então você roubou. Não é porque Mas a é o meu camisa, rosto. não é porque a camisa tem o seu rosto que você tem a posse da camisa. Não é porque é o seu rosto que você tem os direitos intelectuais sobre a sua imagem, Serginho. Você não tem direito intelectual sobre nada. Essa camisa, ela pertence a mim e ela está sendo vendida na Chico Rei. Então você que esteja interessado aí no rosto do Serginho, representado aqui por um artista, nesse tecido, e não nesse rosto que é o rosto real, orgânico, você tem que ir na Chico Rei. Digita Chico Rei aí e compra essa camisa. Essa e muitos outros modelos. Primeira coisa é que esse jogo já começou confuso antes mesmo de começar, porque o horário da partida estava marcado para 5 da tarde, mudou para 6 da tarde, mas não era certo, e agora parece que mesmo sem ter mudado oficialmente, a mudança foi cancelada e voltou para 5 da tarde. Confuso e, pior do que confuso, preocupante. O que me preocupa nessas mudanças é o Brasil ficar com o horário errado, chegar lá às 6, e a Noruega chegou às 5, Serginho, e já está 8-0 Noruega, 8 gols do Haaland. Não, e foi muito bom, Daniel, você tocar no nome desse atleta Haaland, porque a profissional da vidência, a nossa querida Márcia Sensitiva, disse que ele, Haaland, é um ET. Arcturiano, isso segundo o prestigiado portal Conexão Belém. Por algum motivo foi onde eu vi essa notícia. A profissional sensitiva diz também que os arcturianos são mais evoluídos na tecnologia, mas não no amor. Infelizmente, são dois aspectos que não tem nada a ver com o assunto em questão, o futebol. Mas eu acho que a gente não pode cair, Serginho. Entendi que você deu uma questionada aí na Márcia. Ah, mas isso não pode ser levado a sério, só porque uma vidente falou. Uma vidente, não. Uma das videntes mais respeitadas do Brasil. E se isso que ela falou for verdade, e eu acredito que deva ser, o Haaland, ele está escalado de forma irregular. Ele não é norueguês. A CBF tem que agir urgentemente nos bastidores, Serginho. Mas, Daniel, eu até entendo, mas não é igual o ET Bilu. O ET Bilu é brasileiro. Mas ele não nasceu aqui. Não é onde o ET cai? Eu não vou entrar nos pormenores da ufologia. Mas é uma contradição de termos você dizer que o ET Bilu, ou com todo respeito a ele, a história dele, a biografia dele, ou qualquer ET, que é um ET brasileiro. Ou é ET ou é brasileiro, Sérgio. Mas ele é que falava que ele era um ET brasileiro. De repente foi porque ele caiu aqui. O ele próprio se sentia ET de brasileiro. Varginha, ou ele é um ET ou ele é de Varginha. Ele vai ter que escolher. Mas, de qualquer maneira, é que eu acho que a justificativa da Márcia Sensitiva aí por Haaland de ser um ET é que, eu tenho as palavras dela aqui, eu vou ler. As palavras dela é o seguinte. Ela diz o seguinte: ele é muito branco, tem cara de ET. A justificativa dela é essa. O diagnóstico foi esse? Exatamente. Então, assim, eu acho que não é nenhuma evidência. É só uma opinião de uma pessoa no programa de televisão. Que, por acaso, é uma pessoa evidente. Mas naquela hora, ela não estava tendo uma evidência, ela estava dando uma opinião. Ele é branco. Ela nem se apresenta, ela nunca se apresentou como vidente. Ela é Márcia Sensitiva. Então, o que ela tem são sensações, Serginho. E sensações, de certa forma, são opiniões. Então, ela é Márcia opinativa, então. Talvez. De certa forma, talvez sim, Serginho. Agora, a gente tem outra coisa também em relação a esse assunto. Não sabemos se a Márcia tem razão ou não, se ela é sensitiva, se ela é vidente, se ela é opinativa,
Mas ela abriu uma provocação interessante, que é a questão dos extraterrestres na Copa do Mundo, em relação ao Haaland, mas tem outra coisa. Com as acusações que o Messi já sofre há anos sobre a sua origem alienígena, a gente está vendo nessa Copa do Mundo aí que esse risco é real. A competição corre sério risco de ser anulada. Serginho, olha isso. Se fizer uma investigação séria, dada a disparidade técnica de algumas seleções, talvez o único time que deve ter jogado só com seres humanos tenha sido o Uruguai. Ou talvez a Tunísia. E até falando em Tunísia, interessante você trazer esse tema também, porque a equipe, cara, não sei se você soube disso, ela caiu no antidoping. A Tunísia caiu. Com vários atletas testando positivo por uma substância que parece que é comum ali nas carnes comercializadas no México, porque o mexicano ele tem a cultura de temperar os bifes dele com esteroides, cara, entendeu? Mas a quantidade... cada culinária de cada país tem a sua cultura, né, Sérgio? acabou que a quantidade não era suficiente, segundo a FIFA, para melhorar o desempenho. Mas eu discordo. Porque o doping fez efeito, cara, Daniel. Porque o doping, não sei se as pessoas conhecem o doping, eu que já fiz várias super reportagens sobre doping, conheço o doping, ele potencializa as características dos atletas, cara, Daniel. Que o atleta já tem. Exatamente. Então qual é a característica do time da Tunísia, dos atletas da Tunísia? É tomar gol. E eles tomaram muito mais gols do que eles tomariam normalmente se eles não tivessem comido a comida mexicana com doping. Cara, Daniel. Eles tinham um time ali para perder por 2-0. Para perder por 3-1. E o que a gente viu? Derrota por 5-1 para a Suécia, 4-0 para o Japão, cara, Daniel. Estranho. Isso é doping. Estranho. Goleadas aí potencializadas. Agora, mas voltando ao jogo do Brasil, Serginho, que é hoje, esse é o nosso esquenta aqui para o jogo, eu só espero que se a Noruega perder para a seleção brasileira, eles não me venham com aquele choro soberba dos japoneses. Porque aquilo foi ofensivo. Com certeza. Tudo bem chorar. Mas chorar demais fica um choro prepotente de quem tinha certeza que ia ganhar. E se chorar de menos, realmente, aí já parece indiferença. Existe um ponto certo do choro, Serginho. Choro é igual brigadeiro. Tem um ponto certo do choro. Agora, craque Daniel, eu tenho uma matéria jornalística para trazer. Um porta-voz do Barcelona declarou que não quer que o Rafinha jogue mais essa Copa, craque Daniel. Mostrando aí sintonia com a torcida brasileira, que também não quer. O Rafinha que joga no Barcelona, acho interessante essa declaração dos chefes dele, Quem né? conhece ele, quem tá jogando todo dia com ele lá. E falando em contusão, uma coisa interessante, e fico feliz que a diretoria do Barcelona esteja torcendo pro Brasil. Com certeza. Surpreendente. Agora, uma coisa interessante nesse assunto contusões é que nessa Copa deve ter sido o recorde de contusões do Brasil e nenhuma contusão virou um drama. Em todas as Copas passadas teve muita repercussão. Careca, Ricardo Gomes, Ricardo Rocha, Moser, Romário. Teve quase uma semana de luto, era uma tragédia. Pessoas chorando. E nessa Copa do Mundo, quando Wesley, Rafinha, Paquetá se machucaram, ninguém se comoveu. A gente até ficou aliviado com essas lesões, Sérgio. Com certeza. Mas isso aí, cara, é o trabalho do Ancelotti. Que ele foi inteligente em relação a isso, porque ele tomou cuidado de levar jogador já contundido, por exemplo, como o caso do Neymar. E aí não tem drama. Você já está acostumado. Mas tem uma coisa que tem um outro lado que você também tem que ver a felicidade do atleta que está esperando uma oportunidade. E muitas vezes foi até feita uma maldade com esses atletas. É verdade. Por exemplo, quando o Wesley foi cortado, o Vitinho e o Mateuzinho, eles devem ter ficado tão felizes, Sérgio. Olha que coisa bonita, a felicidade que eles devem ter sentido. E o Ancelotti não respeitou isso e chamou um jogador de outra posição. Craque Daniel, às vezes a família do jogador já tinha até preparado uma festa em casa para comemorar a contusão do colega. E aí foi obrigado a desmontar a festa, o churrasco, mandar os convidados embora, a gente com frango na boca, Craque Daniel. Olha o constrangimento. Argentina 3, Cabo Verde 2. Jogo dramático, absolutamente dramático. A Argentina saiu na frente, tomou o empate 2 vezes e Cabo Verde mostrando que não é um time de uma bola só. É de 2. E na prorrogação, Cabo Verde já estava com 6 substituições feitas, Serginho. Ou seja, com 6 jogadores que são reservas de Cabo Verde. A Argentina suou sangue para ganhar do misto de Cabo Verde, Serginho. Com certeza, mas uma grande atuação de Cabo Verde. E não só dos 6 reservas que entraram, mas também dele, craque Daniel. Do goleiro Vozinha, craque Daniel. Esse sim, insubstituível. Ele que tem a confiança ali de quem nunca jogou e nem nunca vai jogar de novo numa Copa do Mundo. O Vozinha, ele defende com os testículos, ele defende com a mão mole, caído. Ele é o goleiro
das defesas com movimentos não catalogados, Serginho. É uma coisa esquisitíssima e dá certo, de alguma forma dá certo. E o Messi, por outro lado, ele não tem muitas expressões faciais catalogadas. Falta a ele esse catálogo, ele deve ter uma ou duas no máximo. Tanto que quando esse jogo dramático terminou, ele ficou ali oscilando entre algumas expressões, parecendo que estava buscando uma expressão no catálogo mental dele, e não tinha nenhuma. Mas a Copa tá estressando ele. Eu não sei se você viu, ele tá até com rugas de expressão, sendo que ele só tem uma expressão. Quando perguntaram pra ele qual de seus gols em Copa do Mundo era seu gol favorito, sabe o que ele disse? Eu não sei. Eu não me lembro, eu tô cansado. Então, o que a gente tá vendo aí, cara, Daniel, esse Messi fazendo todos os gols da Argentina, batendo todos os recordes, é um Messi jogando cansado, cara, Daniel, jogando de má vontade. Mas esse é o estilo Messi de ser. Esse é o estilo Messi de ser. Ele, às vezes, tá com ruga justamente por só ter uma expressão. Ele só fica usando aquela o tempo inteiro, vai desgastar. E ele tá sempre com essa expressão, essa única que ele tem, é uma expressão de desconectado da realidade do ambiente. Em todas as fotos parece que ele é um display de papelão dele mesmo. Parece o totem dele que ficava na frente da loja da Casa das Cuecas, no Barra Shopping, quando ele era garoto propaganda dessa Casa das Cuecas aí, por algum motivo. Eu só fico preocupado, Daniel, do Vozinha ter sido eliminado, porque uma pessoa criada pela avó pode não reagir bem à derrota. A gente sabe disso. Ele pode acabar se jogando no chão, esperneando, e se ninguém aparecer com um pavê, um brigadeiro, pode ser que ele se recuse a voltar pra casa. Deu o chilique dele. Serginho, ele vem sendo mimado de todas as formas possíveis e imagináveis. Inclusive, ele virou bife à milanesa na Argentina. Ele recebeu essa homenagem lá, de um restaurante argentino. E que homenagem belíssima, Serginho. Agora, os fãs desse atleta que emocionou o mundo vão ter a chance de enfiar um garfo no meio da testa empanada dele, cortá-lo em vários pequenos pedaços e mastigá-lo, Serginho, para que em seguida ele seja transformado num imenso bolo fecal. Você falou isso, eu fico até pensando se transformar alguém num bife à milanesa é o melhor tipo de homenagem. Eu acho que não. Talvez não seja. Mas agora, o Messi, mesmo nunca tendo virado bife à milanesa, mesmo com todos os recordes que ele bateu, ele também soube fazer um outro tipo de futebol, que é o jogo psicológico, assim como o Vozinha fez. Você vê que ele reclamou com um juiz que a barreira não estava abrindo para ele bater a falta, igual contra a Jordânia. Ele bateu falta antes do juiz apitar. Ele deu cabeçada no joelho dos marcadores. Ele fez de tudo, Sérgio. Só é difícil perceber que ele fez tanta coisa porque ele só tem uma expressão só, que é a expressão lá da loja de cueca. Mas nem só de Messi e de Vozinha foi feito esse duelo Argentina e Cabo Verde, não, Daniel. O segundo gol de Cabo Verde foi uma pintura, cara. E o autor do gol, Lopes Cabral, ele emocionou o mundo também, indo até a arquibancada beijar a namorada. Ou esposa, ou amante, não sei. Ou talvez até uma completa estranha, né? Que nesse momento deve estar até prestando queixa contra ele na delegacia, porque a gente já viu que se depender da FIFA, não vai acontecer nada nesses casos aí. É tudo muito bonito. E eu acredito que deve ter sido a esposa dele, sim, porque nessas horas, Serginho, na comemoração do gol, no beijo na arquibancada, no coraçãozinho com a mão, no beijo na aliança, na bola dentro da camisa, infelizmente, ninguém lembra no lado do atleta solteiro. Como que o atleta solteiro vai comemorar? Porque esse atleta, ele não tem uma esposa na arquibancada para beijar. O atleta não tem ninguém, nem na vida dele, para abraçar ele de noite quando ele estiver chorando sem motivo nenhum, tendo um ataque de pânico porque de repente fumou um negócio que ele não conhecia. E ele pode, de repente, querer subir na arquibancada para conhecer alguém novo também. Poderia, porque hoje em dia temos diversos aplicativos destinados a sexo com estranhos. O sexo vazio ficou muito mais acessível hoje em dia, Serginho. Até porque, normalmente no estádio, tá tocando Bon Jovi, que é música de beijo na boca. Egito 1, Austrália 1. Qual é a primeira coisa que passa pela sua cabeça quando alguém chega ao seu lado e grita Austrália? Talvez você pense, quem é essa pessoa gritando Austrália perto de mim e como ela conseguiu entrar no meu quarto de madrugada? Ou talvez você pense simplesmente esporte, mas não o esporte de futebol, e sim esportes mais úteis para o povo australiano, como a corrida, a natação e o pulo, que são esportes de fuga ideais para esse povo que vive cercado de animais peçonhentos. Eles podiam até usar o futebol como defesa, né, Daniel, também. Chutando a bola em cima de uma aranha, por exemplo. Serginho, os australianos, eles têm muita dificuldade de chutar uma bola dentro de um retângulo gigante de mais de 7 metros de largura. Então, eu acho muito difícil eles conseguirem acertar uma aranha, por mais que as aranhas lá na Austrália tenham o tamanho de um bezerro. De qualquer maneira, eles caíram num grupo tecnicamente bem ruim, incluindo eles. Então, eu acho que eles poderiam, sim,
em sonhar em longe nessa Copa. E sonhar não custa nada. Custa sim. Se você sonhar com o Mickey Mouse assobiando o Billie Jean, custa milhões de dólares. Agora, sobre o jogo, a Austrália, ela é tida muitas vezes, né, em relação ao futebol como boba, mas a Austrália não é mais boba, não. O goleiro da Austrália, Serginho, é o Matt Ryan. Ele é goleiro do Levante da Espanha. Ele já teve a oportunidade de tomar gols das maiores estrelas do futebol mundial. Por mais que a gente insista em querer pensar, que o americano insista em querer pensar, que a Austrália é só mais um parque de diversões do complexo da Disney. Não é. Mas é doido, cara, porque a Austrália, por exemplo, ela tem aquele apelido dos Socceroos, que é mistura lá de soccer, inglês, com canguru. E eu acho que é um apelido certo, porque já tentou jogar uma bola num canguru? Ele não sabe jogar bola. Ele tem uma reação parecida com os atletas da Austrália. realmente. Exatamente, a bola bate nele e a bola cai no chão. E ele sai pulando pra lá. E agora sobre o jogo, foram 4 tempos normais, mais 2 tempos de prorrogação, mais pênaltis. Egito e Austrália disputaram o direito de ser eliminados nas oitavas de final num jogo com tudo que o norte-americano mais gosta, que são intervalos comerciais. Agora, nos pênaltis, teve uma cena interessante. A comissão técnica do Egito teve que mostrar vídeos de cobrança de pênalti para seus jogadores, porque eles não conheciam isso. Tanto que o goleiro ficava perguntando: não tem barreira? A gente vai poder bater também? São 5 pênaltis. Foram dúvidas que apareceram. E a eliminação veio dos pés de um garoto australiano, o menino Lucas Harrington. Um momento difícil na vida desse jovem, mas ele é muito novo ainda vai ter muita oportunidade de perder muitos pênaltis na carreira. Não pode baixar a cabeça. Até porque não foi só ele quem perdeu. O Harry Souttar também desperdiçou. E é um zagueiro de quase 2 metros de altura e realmente é muita área de jogador da Austrália para uma pessoa só. O risco de errar realmente era enorme. Mas o importante é que o adolescente é que vai receber toda a culpa, que é o correto. Porque ele é o adolescente. É bobo, vai aceitar. E ninguém gosta de adolescente também, é a pior fase. Ele tá aí pra isso, né, Sérgio? E outra coisa, a Austrália nem era pra ter levado esse jogo pros pênaltis. Tava perdendo por 1-0 e só empatou porque o zagueiro egípcio Rani bateu a cabeça, feio, desmaiou e quando voltou esqueceu pra que lado tava atacando e fez um gol contra. E agora muito se falou, da seleção egípcia fazer história nessa Copa, né? No sentido que eles estão passando de fase. Mas eu acho pouco provável, Daniel, porque os padrões históricos do povo egípcio são muito altos, Daniel. Qualquer cinzeiro no Egito tem mais de 5 mil anos. Serginho, já também qualquer lata de refrigerante no Egito tem mais de 2 mil anos. E eu digo mais, a não ser que o craque Salah consiga construir uma pirâmide, sobreviver a alguma praga ou dizimar uma população, ou de preferência tudo isso de uma vez, dificilmente a seleção egípcia conseguirá escrever o seu nome na história do Egito, Serginho. Mas o Salah, ele tem jogado com a movimentação de uma múmia. Talvez seja isso que mais aproxime hoje o Egito da sua rica história. Mas eles insistem no passado, em cadáver para turista ficar tirando foto, em desenho de gato, e no futebol acaba que acontece a mesma coisa. Fora que o Egito é um país que fica no centro do mundo, né, Daniel? A Austrália não tem essa facilidade para os negócios, infelizmente, é um país muito longe. Inclusive, as instruções sobre como jogar futebol nem devem ter chegado lá na Austrália ainda. Um país realmente muito distante, fica distante de tudo, menos da Nova Zelândia, fica ali bem na quina do planeta Terra, e até por isso, né, não só informações sobre como jogar futebol demora muito a chegar lá, como o país fica muito difícil de limpar, é uma quina, fica tudo empoeirado. E isso pode ser visto com muito realismo na franquia Mad Max. Daniel, posso fazer um questionamento? Pode ser. Egito e Austrália pode ser considerado um jogo pra canóbio? Claro que sim. É evidente que sim. E digo mais, todo jogo, se olhar bem, pode ser considerado um jogo pra canóbio. Porque o jogo pra canóbio é mais que um jogo. É uma ideia. Mas cadê o canóbio? Fiquei com essa preocupação agora. Serginho, vou fazer o seguinte. Não vamos esperar mais. Eu mesmo vou trazer esse jogador de volta pro Brasil, tá? Ele vai ficar muito feliz, eu compro as passagens dele, dos Estados Unidos pra cá, eu pago a hospedagem, pago a alimentação, compro um casaco legal pra ele usar no voo, não passar frio, e como provavelmente vou acabar gastando muito mais que R$300, toda compra acima de R$300 é lance pra cartão. Promoção lance pra cartão Mercado Pago Visa. Durante a Copa do Mundo da FIFA 2026, a cada R$300 em compras, você concorre a 1 ano de faturas pagas. Um oferecimento Visa! Expectativa Espanha e Portugal. Serginho, eu gostaria de trazer aspas aqui do jogador de Portugal, o Gonçalo Ramos, que fez o gol da vitória.
contra a Croácia, ele deu uma entrevista dizendo o seguinte: a verdade é que quem me conhece sabe que quando precisa de gol nos últimos minutos, eu estou lá. Não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez. E sempre que precisarem de gol nos últimos minutos, podem chamar o Gonçalo Ramos. Que é ele mesmo. Assinado Gonçalo Ramos. Declaração polêmica, Daniel, desse rapaz. Poderia, se fosse no Brasil, pegava mal. Exatamente. Ele que foi o autor do gol da vitória de Portugal, aparentemente se recusando a fazer gol no começo das partidas, Daniel. É um atleta que é contra o gol cedo. Não sei se é uma questão de pagamento, mas aparentemente ele só aceita trabalhar no final dos jogos. Não, mas ele pode ter outras atividades, Serginho. Ele pode estar ocupado com outra coisa. Você acha que isso pode ser coisa de Cristiano Ronaldo? Ele, como um funcionário do Cristiano Ronaldo, talvez esteja insatisfeito com a remuneração dele, pode estar complementando a renda com outros Trabalhando trabalhos. até nas redes do Instagram do Cristiano Ronaldo. Pode ser. Possivelmente, inclusive. O Cristiano Ronaldo faz um lance, ele já posta, Ele faz tem a que ficar postagem, filmando o Cristiano Ronaldo. pede a opinião da galera. Agora, quem estava presente no estádio, ao lado da família do próprio Gonçalo Ramos, vendo Portugal vencer a Croácia, foi o artista rapper Drake, o canadense Drake. Para quem não conhece, o Drake é um rapper mais romântico, uma espécie de Paulo Ricardo do rap canadense. E o triste dia chegou. Não só para a Croácia, que perdeu para Portugal, mas também para Cabo Verde. Volta para casa o xodó da mídia brasileira, o goleiro Vozinha. Entrou um desconhecido, saiu uma figura pública, com a velocidade que só uma Copa do Mundo pode proporcionar. Sim, para o seu alívio, Vozinha finalmente volta para casa e agora poderá desfrutar de todas as delícias dos outros grandes craques do futebol com muitos seguidores no Instagram. Aparecer no próximo Dança dos Famosos, mandar DMs provocantes para cada uma de suas 10 milhões de seguidoras e fazer propagandas de bet que vão destruir a saúde financeira da pequena Cabo Verde. Mas nesse melancólico fim, não dá para não pensar. Fizemos tão bem a Vozinha quanto Vozinha nos fez bem? A exaltação que lhe rendeu quase 20 milhões de seguidores melhorou ou piorou a sua vida? Assim como um bife à milanesa feito com o formato do seu rosto num restaurante argentino, nem toda homenagem é boa. Nem toda homenagem faz bem. O que fizemos com Vozinha? Será que nas palavras do grande treinador e coach corporativo René Simões, estamos criando um monstro? Em meio ao constante medo que todos sentimos diariamente do alienígena Haaland, do ET Messi, da abdução iminente nos nossos craques, essa talvez seja a mais dolorosa conclusão. Assim como o atacante Neymar na fala de René Simões, os ETs e monstros mais perigosos que se acumulam em nosso caminho são todos da nossa própria criação. Ponto final no Falha de Cobertura de hoje. Um beijo no seu sorriso, um forte abraço e até o próximo programa, que já é amanhã. Porque hoje tem Brasil e Noruega e amanhã, aconteça o que acontecer, às 11 da manhã, tem Falha de Cobertura. Amanhã, domingo. Não, amanhã, segunda. tô confiante. Eu quero tomar água hoje. Confiante no quê?